Então, eu começo me referindo a uma coisa que eu acho que ainda não foi mencionada e que tem tudo a ver com a nossa situação, que é a crise civilizatória. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória e a minha hipótese é que ela é o esgotamento da irracionalidade e da insustentabilidade do sistema do capital mundial. Então, eu tenho alguns elementos aqui de crítica do sistema ou de evidenciamento dessa minha hipótese que eu estou apresentando, mas que o tempo é muito pequeno. Eu menciono os seguintes elementos. Primeiro, que tudo a lógica do crescimento econômico ilimitado. Não é qualquer crescimento, é ilimitado. Não há hipótese nem da direita, nem do centro, nem da esquerda terem outro parâmetro que não seja o crescimento econômico. Esse é um mito, isso é uma ilusão, né, que tem levado adiante um sistema autofágico, que está preparando a sua própria destruição e talvez a da humanidade junto com ele. Então, começa aí a temática do seminário e direto eu vou ao tema do PIB, Produto Interno Bruto, que é o sistema de medida do crescimento econômico. Ele foi criado logo depois do fim da Segunda Guerra, então antes não havia esse parâmetro que hoje é global, né? Parece um paradigma. E ninguém pensa no mundo que não tenha PIB, que não tenha medida do crescimento físico, material da riqueza. O problema é que é um índice completamente cego para o sujeito da economia, que é o ser humano. Então, aí nós temos aí um buraco profundo, né? E esse PIB é capaz de medir como virtudes as coisas mais terríveis, como, por exemplo, produção de armas, as guerras, as doenças, o fato de que nós temos um Ministério da Doença e não da Saúde, a doença que gera lucros e não a saúde, a morte e a guerra geram lucros e não a paz, de modo que começa aí a irracionalidade. Tudo isto faz crescer o PIB. Os Estados Unidos vão ao Iraque, invadem, destroem, matam e morrem. Depois que acaba a ocupação vitoriosa, país ocupado, petróleo sob o controle americano, país que já não pode usar outra moeda para a troca internacional, como foi durante o tempo do Gaddafi, e além do dólar, e de repente acabou tudo isso, entra uma grande empresa do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, né, para a Halliburton, para reconstruir o Iraque. Então, a morte gerou lucros e gerou crescimento do PIB. A reconstrução do Iraque, pelos que destruíram o Iraque, vai render mais lucros e mais crescimento do PIB americano. Essa irracionalidade é o que prevalece no mundo atual. Por detrás disso há um problema-chave que eu acho que é a falsa identificação entre crescimento econômico e desenvolvimento. Eu queria aqui resgatar o termo de desenvolvimento, porque ele tem sentido, ele vem da biologia e ele está relacionado com não ações que vêm de fora, mas potenciais interiores aos organismos. O potencial de desenvolver aquilo que ele traz como plenitude à medida em que ele realiza esse desenvolvimento. Então, dizer que crescimento econômico é desenvolvimento é uma balela, na verdade. Tanto que a gente vê os resultados. O Brasil, desde o começo da ditadura, cantou com o Delfim Neto o crescimento econômico, inclusive com aquela fórmula, né, trickle down, que quer dizer crescer primeiro e depois distribuir. Crescemos
e viramos o maior crescimento do mundo antes da explosão da China. E cadê a distribuição? Olhem o Brasil. Né? Não há uma igualdade de um com o outro. Não é o fato de que a gente cresce que leva ao desenvolvimento. Então, eu aqui afirmo, eu vou pular tudo porque eu vou mencionar os títulos e passar para a parte propositiva, que é o mais interessante da palestra. Afirmar, então, que o desenvolvimento econômico, que é o crescimento da produtividade, o investimento em bens de capital, que criam crescente autonomia para uma economia, né? Esse crescimento econômico é legítimo se ele for comandado por um planejamento. Né? Então, eu já vou estar falando sobre a economia do suficiente, que é a única maneira da gente escapar de uma crise fatal do meio ambiente. Não há outro caminho senão rejeitar a economia centrada no crescimento econômico e criar uma economia do suficiente em termos materiais. Só se chega a isso saindo do capitalismo, porque o capitalismo é, por natureza, crescimento econômico ilimitado. Então, eu diria, o desenvolvimento econômico que reduz a energia do ser humano despendida no trabalho necessário, reduzindo, então, o tempo de trabalho, essa riqueza fantástica que é o tempo de nós todos e todas, para que a gente possa utilizar em outras coisas melhores do que o trabalho de mera sobrevivência. Né? Então, o desenvolvimento econômico tem um sentido, se for planejado, primeiro, e segundo, se ele for um meio para o crescimento humano e social. Só como meio ele é compreensível e é racional e é lógico e é desejável. Se não for, não é desejável. As evidências dessa crise civilizatória, primeiro eu ia falar de em que ela consiste. É muito interessante examinar que ela, no campo econômico, consiste num industrialismo que está em cada vez maior crise por ele estar suplantado pela financiarização da economia global, né? Latino-americana, um Uruguai que se transforma numa praça de especulação financeira, a Suíça, Nova York, as Ilhas Caimã, né? A ilha de Jersey, lá no Mar da Mancha, o Canal da Mancha, e por aí vai, né? Todos esses. Então, esse caminhar da crise no campo econômico, ele leva a uma coisa esquisita, que é, apesar da financiarização chegar ao ponto de manipular cerca de 800 trilhões de dólares no ano, em comparação com o crescimento físico da economia global de uns 70 a 80 trilhões de dólares por ano, portanto, em torno de 10% apenas do que é o valor da financiarização, não impede que o industrialismo continue a acontecer. E isso ocorre por uma segunda coisa muito curiosa, que é a metamorfose das relações capitalistas de trabalho, abandonando o sistema do assalariamento cada vez mais, à medida em que o avanço tecnológico substitui o trabalho humano pelo trabalho das máquinas, dos robôs, etc. Isso está acontecendo em forma acelerada. Empresas da Alemanha, por exemplo, estão voltando da Ásia, da América Latina, e em vez de estarem empregando lá na Alemanha 20, 30 mil trabalhadores, estão empregando 300 pessoas. O resto, máquinas, robôs, etc., que estão produzindo no lugar. Então, vejam, o que acontece é que a indústria continua produzindo bens e serviços, mas a financiarização explodiu.
Com base em quê? Dinheiro que veio da indústria para as finanças? Não tanto. A principal causa da financiarização são os títulos Maia, os títulos ilusão, os títulos especulativos, que só são dinheiro enquanto a gente acredita nisso. Quando perde a confiança, há uma crise financeira do tamanho das 2007 e 2008, onde o setor público dos Estados Unidos gastou 16 trilhões de dólares para salvar bancos, seguradoras e outras financeiras. E no total, incluindo o Brasil salvando empresas em crise, como a Votorantim, até os Correios, que tinham investimentos financeiros em títulos podres do governo americano, total da despesa de fundos públicos, 22 trilhões de dólares, com uma pequena crise global das finanças. Essa crise agora está se prometendo ser muito pior do que foi na época, porque nós hoje temos... Caramba, já são 11 minutos. Porque nós hoje não temos mais os fundos públicos disponíveis, já que o mundo inteiro está endividado. Os maiores endividados, os que têm maior proporção de dívida em relação ao PIB, são os países do hemisfério norte, ao contrário do que era em 1980, etc. O Japão, que tem mais de 100% do PIB empenhado na dívida externa dele, né? E até a China, que é o maior credor do mundo atualmente, tem dívida externa também. Então, não há dinheiro público para salvar banco. O que vai acontecer com uma nova explosão de crise financeira? Eu teria que falar sobre a plutocracia e a corporatocracia como sistemas políticos reais, encapados do nome de democracia. Na verdade, corporatocracia é o sistema político que nós vivemos hoje. Basta olhar os nossos congressistas, 70% dos quais representam o agronegócio, as indústrias, os grandes bancos e os setores da bala, etc. Tudo aquilo junto, não é? Representa menos de 1% do total da população brasileira, mas são eles que fazem as leis, que decidem tudo, em nome de nós todos, porque foram eleitos democraticamente, né? Quando, na verdade, a gente sabe que foram comprados os votos por eles. Corporatocracia e o político e jurídico marcados pelos interesses das classes dominantes. A militarização, que são outros dados espantosos, né? A questão das guerras de quarta geração, que hoje a CIA está ficando especializada em realizar, que é a indústria dos golpes parlamentares, né? Eu cito só Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e Brasil em 2016, todos eles engendrados na cozinha da CIA, não há a menor dúvida, eu tenho evidências disso também. Bom, e ainda o tema da dívida pública, que é fundamental. Todas as contra-reformas que a ditadura Temer, Meirelles tem produzido, só tem uma função, um objetivo: viabilizar crescentes parcelas de poupança pública para os grandes banqueiros credores da dívida interna e externa, que juntos formam mais de 5 trilhões de dólares de dívida pública. Então, pulo daí outros detalhes e entro nessa questão metodológica. Nós estamos falando aqui muito do bem viver, mas não podemos nem começar nem parar no bem viver. O bem viver é muito importante como um projeto de outra humanidade e de uma outra organização da sociedade humana. Ótimo. É uma utopia, um projeto. Ele já nasce aqui nas nossas práticas, como já nasceu no seio de povos indígenas e tal. Mas como projeto universal, né, global, ele é uma grande utopia.
O ponto de partida é o aqui e agora, é esse Brasil apodrecido, é de onde a gente tem que caminhar. E aí entra a questão-chave: como fazer a transição entre esse mundo atual e a utopia, e o nosso projeto de humanidade, de sociedade. O projeto de uma civilização baseada numa cidadania ativa planetária, e não mais apenas nacional e local, né? Então, o tema da transição é toda uma reflexão que eu tenho aqui, e eu entro, deixa eu ver como chegar, como pular, o que pular, né, para chegar a esses focos. A América Latina é um portador de esperanças, porque muita coisa inovadora está acontecendo, anunciando já uma possível nova ordem econômica e social, política e cultural global. Eu menciono algumas brevemente, já passou o tempo, né? Tá. O que eu faço? Tá. Então, vamos caminhar. Primeiro exemplo é a ALBA, Aliança Bolivariana das Américas, tratado pelos povos, dos povos, para os povos, em contraposição ao Tratado de Livre Comércio. Esse é um projeto experimental que tem dado certo nos 12 países que estão envolvidos, né? Realmente uma aliança de 12 países que aboliu o uso do dólar para o comércio entre eles, que faz outras formas de troca, como, por exemplo, o escambo entre eles. É o caso da Venezuela mandando petróleo para Cuba e recebendo médicos de Cuba como pagamento, e vice-versa, e muitas outras experiências. Então, o Banco do Sul, no contexto da América do Sul, que podia ter sido impulsionado pelo governo Lula e Dilma e não foi, né? E que teria um grande potencial, que era carrear as poupanças das reservas internacionais dos nossos países e colocá-las no Banco do Sul, em vez de termos na mão títulos do Tesouro dos Estados Unidos para calçar as nossas reservas. Botar isso ali no Banco do Sul e investir no desenvolvimento continental da América do Sul. Então, o Brasil não investiu nisso e pecou muito por não fortalecer a União, a Unasul e a União dos países da região. A Argentina é um exemplo muito rico de um processo de mutualismo, de construção de um cooperativismo que... Pulei a Argentina, menciono então o Equador, com a experiência de Quitumbe, que é um bairro que era degradado ambientalmente, com quebradas, que são uma espécie de voçorocas. Foi tudo arborizado, plantado pela população local, criadas cooperativas de habitação, um exemplo de um caminho cooperativo e solidário no contexto de uma economia de solidariedade que está dando certo. No Brasil, nós temos uma experiência que envolve 20 países, que é a experiência dos solidários, que olha para a economia solidária com uma visão de pós-capitalismo. A ideia de um outro sistema econômico, social, baseado na solidariedade, na cooperação, e que está envolvendo 20 países, usando uma unidade de troca alternativa, que não é o real, não é o dólar, nem é o peso de nenhum país, e essa unidade pode ser uma espécie de semente de uma moeda social planetária. Não tenho tempo de dizer mais nada. E, além disso, as outras redes, como, por exemplo, a rede global de ecovilas, que está levando adiante a prática de criação de comunidades intencionais na área rural. E esse conceito eu quero sublinhar.
comunidades intencionais como a visão de um outro mundo pós-capitalista. Nós não podemos ficar na estatolatria dos socialismos que a gente conheceu, todos centrados no Estado, como proprietário, gestor dos bens produtivos e o que decide o que é bom para a sociedade. São as comunidades intencionais multiplicadas pelo Brasil afora, pela América Latina, pelo mundo afora, as que vão ser, no futuro, as grandes unidades econômicas de produção e reprodução da vida. E as ecovilas e as cidades em transição são exemplos reais que já estão acontecendo nessa perspectiva. Isso não quer dizer que não há contradições, conflitos, quebras, desacordos, abandonos, tudo acontece. Nós estamos na transição, o importante é ter consciência disso e saber como lidar dialogalmente, pacificamente com o conflito, acolhendo-o como potencial de crescimento. Eu acho que eu vou parar aqui. A última coisa, uma menção final. Eu ainda tenho uma utopia para além de uma economia de solidariedade. É a economia do amor. E o som parece esquisito. Falar em amor quando se fala em economia. Eu estou falando do trabalho voluntário. A ONU fez um levantamento e estimou em dólares o valor do trabalho voluntário no mundo, a maior parte dele feito por mulheres. E o resultado foi, em um ano, 2010, o tamanho desse setor é 16 trilhões de dólares, se for monetarizado. Isso é a economia do amor já acontecendo. Eu sonho com uma humanidade que já não precise nem de dinheiro, nem de trocas comerciais, porque a gente vai estar todos produzindo o básico para a vida e compartilhando isso de forma gratuita, sem esperar retorno. Foi isso que aconteceu no início do cristianismo, descrito no Atos dos Apóstolos, e isso se resume nessa frase: a cada um segundo a sua necessidade, de cada um segundo a sua possibilidade. Continuando os